Bom dia, paz de Cristo a todos. O Senhor ele tem me ministrado no meu coração referente à presença dele nas nossas vidas no momento de angústia. Se você é servo do Senhor e se encontra em uma situação difícil, não sabe como lidar, as coisas fugiram ao seu controle, se você está achando que vai sucumbir em meio ao vento adverso, fica até o final desse vídeo, porque a palavra que o Senhor me deu, ele vai de encontro à sua necessidade. Amém? Leiamos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14. Vamos começar a ler a partir do versículo 25. Amém? Leamos a palavra do Senhor. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir a fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Essa palavra ela é muito conhecida, mas muitas das vezes passa desapercebido no meio do nosso no meio da nossa correria. Até mesmo vamos para um culto e ouvimos essa palavra sendo ministrada e muitas das vezes não nos atentamos para a riqueza desses versículos. E os discípulos, eles estavam dentro do barco, eles não estavam em desobediência, os discípulos estavam dentro do barco porque o Senhor Jesus lhe havia ordenado para que entrasse no barco. E aí muitas das vezes a gente está obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade dele, e de repente tudo começa a desandar, de repente as coisas começam a fugir do nosso controle. Mas se você está debaixo da obediência do Senhor, debaixo das ordenanças dele, não tema, o Senhor sabe o porquê de todas as coisas. E ali, o próprio Jesus, ele precisava ter um momento a sós no monte e pediu para que os discípulos subissem ao barco. Pediu não, ele ordenou. Em algumas versões vem dizendo, os impeliu, ou seja, não tinha outra escolha. Eles tinham que ir. E ali eles entraram no barco. E enquanto Jesus já estava no monte, se fazia tarde no monte, os discípulos estavam no meio do mar sendo açoitados pelo vento. E ali, eles já estavam lutando pelas próprias vidas dele. Creio eu que os pescadores que já são experientes já estavam atemorizados com a situação. Ou seja, todos eles, entre eles pescadores, já deviam ter passado por coisas similares, mas naquela ocasião eles estavam ali segundo a ordenança do Senhor Jesus. E meu irmão, minha irmã, se você está obedecendo à vontade do Senhor e de repente o vento adverso começou a soprar, as dificuldades começaram a surgir, não se preocupe. Jesus, ele não só conhece a tua situação, como ele entra com providência em teu favor. E ali a quarta vigília, Jesus
aparece caminhando sobre as águas. E eles, temendo e achando que era um fantasma, gritaram. E Jesus fala: não tem mais, sou eu. E aí Pedro fala: Senhor, se eres tu, faça com que eu vá até o Senhor sobre as águas. E ali Jesus fala: vem. E é interessante essa palavra, que Pedro já conhecia o poder, a palavra de Jesus. Ele já tinha vivenciado a pesca maravilhosa. Quando Jesus manda ele lançar a rede, após ter uma longa madrugada sem pescar nada, e ele lança a rede sobre a palavra de Jesus, ele pesca a modo de forma que as redes vêm se arrebentando, né? E aí ele tem que pedir ajuda para outros barcos. E abrindo um parênteses aqui, Deus, ele, quando quer nos abençoar, ele faz com que nós venhamos sobrejar sobre a vida do nosso irmão, que venhamos não somente viver a nossa bênção individual, mas também nós passamos a ser canal de bênção para aqueles que estão próximos. E ele chama os outros pescadores com seus barcos, no seu barco, para dividir, né, para puxar a rede. E ali, voltando ao contexto do nosso texto, Pedro, ele já sabia o poder da palavra do Senhor Jesus. E aí ele fala: se é o Senhor, permita-me que eu vá até o Senhor sobre as águas. E aí o próprio Jesus fala assim: vem. Ele estava esperando a palavra do Senhor para vivenciar um milagre que foi só dele. E essa está a resposta para o teu e o meu momento de tribulação. Assim como o próprio Jesus, ele sustentou Pedro sobre as suas palavras, ele também pode nos sustentar através da tua palavra. Pedro não duvidou quando saiu do barco. Ele não duvidou, ele deu alguns passos sobre as águas e depois, olhando para o vento, temeu. E aqui fica a dica: não espere a tempestade, o vento apaziguar para dar um passo de fé. Após ter a palavra do Senhor, dê o seu passo de fé, crendo que aquele que te liberou a palavra, ele é fiel para te sustentar. Aquele que liberou a palavra, ele é fiel para te sustentar, para viver o sobrenatural. E ali ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. E aí Jesus, estendendo a mão, o levou para o barco, e entrando ambos no barco, a tempestade se apaziguou. Perceba que tudo que ele vivenciou no sobrenatural foi ainda em meio às adversidades. As adversidades surgem não é para me matar e te matar, é para revelar o poder do nosso Deus. Então, clamando a Ele e recebendo a resposta, recebendo a palavra, aleluia, liberado pela sua boca, permita-se ser sustentado por essa palavra. Amém? E aqui eu agradeço a sua audiência. Peço que você deixe o seu like. Se você quer viver, aleluias, com a sua casa repleta das bênçãos do Senhor, clique nesse próximo link, nesse link que eu vou deixar aqui na descrição. Amém?